E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre padrão de dieta que tem uma associação com melhora da cognição, da saúde do seu cérebro. Lembrando que existem diversos aspectos em diferentes estruturas e regiões no seu cérebro que são influenciados pela dieta. E quando a gente pensa, por exemplo, sobre a melhor dieta, qual que é a melhor dieta? Eu acho que quando você lê sobre qualquer temática, essa dieta está sempre presente como a melhor, a mais saudável de todas. O top um é a dieta do Mediterrâneo. É uma dieta que ela é composta principalmente por frutas, verduras, legumes, azeite de oliva, por exemplo, como gorduras monoinsaturadas. Quando você faz o consumo de proteína, principalmente pescada, peixes, certo? E também cereais integrais, o consumo de carne, ele é bem mínimo e evita de qualquer maneira aí, por exemplo, o consumo de doces. E um dos mecanismos plausíveis para verificar uma melhora da saúde do cérebro com esse tipo de dieta, um mecanismo apenas que eu posso citar, tem diversos outros, garantindo uma boa saúde intestinal. Quando você garante uma boa saúde intestinal, já que existe uma comunicação direta com a região do seu cérebro, você consegue favorecer uma melhor saúde dessa região e garantir uma melhor cognição. Outro tipo de dieta que também tem um envolvimento com a melhora da saúde do seu cérebro, a melhora da cognição, do comportamento, da memória, do alerta, é a dieta DASH. Dieta DASH é uma dieta que normalmente ela é utilizada em indivíduos que têm uma pressão arterial mais elevada, são indivíduos hipertensos. Aqui está basicamente esse S é de stop, né? Então, reduzir o H de hipertensão, né? Então, uma associação, adaptações da dieta para reduzir a pressão alta bem parecido com uma dieta mediterrânea, rica em frutas, verduras, pescadas, cereais integrais. Aqui tem a inclusão, por exemplo, de peixes e também podemos citar as oleaginosas. Foi verificado que quanto maior a aderência nesse estilo e padrão de dieta, melhor a saúde do seu cérebro. E o indivíduo específico, conhecido como Morris, em 2015, se eu não me engano, ele mostrou e fez uma comparação, né, num índice que nós conhecemos como índice para verificar atrasos neurodegenerativos, e foi verificado que tanto a dieta do Mediterrâneo como a dieta DASH, uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, um baixo consumo de carne vermelha, maior consumo, por exemplo, de pescadas envolvendo proteína, foi verificado, em comparação com o último colocado, uma diferença de 7,5 anos, ou seja, o cérebro desses indivíduos, né, pensando nesse atraso neurodegenerativo, era 7,5 anos mais jovem. Então, lentifica muito mais esse processo de neurodegeneração, que poderia evoluir para sintomas de demência e, consequentemente, Alzheimer, Parkinson e outras doenças neurodegenerativas. Também foi verificado que a restrição calórica também consegue garantir uma boa saúde do seu cérebro. Isso não faz muito sentido, né? Porque restrição calórica é basicamente você fornecer menos caloria do que o seu corpo gasta, tendo que gerar um certo estresse nele para mobilizar as reservas energéticas para ser convertido e formar energia. Então, a partir do momento que você tem uma restrição calórica, você poderia comprometer a sua cognição, o seu sinal de alerta, mas foi verificado em mulheres com sobrepeso, e aqui a palavra-chave é sobrepeso, já que envolve muito canal inflamatório, a restrição calórica, por reduzir esse excesso de gordura corporal e, consequentemente, esse peso, foi capaz de potencializar, melhorar a memória, garantindo principalmente um aumento do volume dessa massa cinzenta, que tem uma relação principalmente com essa cognição, com pensamento, comportamento, atenção aqui relacionado com dieta cetogênica e dieta nórdica e dieta de Okinawa. Dieta cetogênica basicamente é uma dieta que ela tem uma associação com baixo consumo de carboidrato e um alto consumo de gordura. Aqui foi verificado, né, mesmo o cérebro tendo uma preferência principalmente por carboidratos, o seu corpo tem esse mecanismo adaptativo para conseguir utilizar a gordura também como fonte de energia, desde que seja mantido uma certa cronicidade nesse estilo de dieta. E a vantagem de uma dieta cetogênica é que ela favorece uma rápida perda de peso nesse início da dieta. Reduzindo esse peso, você reduz aquela inflamação sistêmica e, consequentemente, também garante uma boa saúde do seu cérebro.
Dieta nórdica é uma dieta que ela é riquíssima em compostos antioxidantes, em compostos em polifenóis, em compostos bioativos, consequentemente também consegue potencializar a saúde do seu cérebro. E aqui a dieta de Okinawa, né, é um local encontrado no Japão e foi verificado que a dieta específica dos residentes dessa região apresentavam um baixo consumo de gordura, um alto consumo de carboidrato, mas principalmente em alimentos que têm baixíssima densidade calórica, principalmente verduras, legumes e frutas. Então aqui e uma coisa interessante desses residentes é que é completamente proibido aquele overfeeding, ou seja, você consumir grandes e grandes quantidades alimentares. Tem que consumir só o suficiente. Então, consequentemente, né, não existe muito uma incidência de sobrepeso. Então você consegue perceber que mesmo uma dieta baixa em gordura, uma dieta alta em gordura, tem uma relação, uma melhora da saúde do seu cérebro. Então, mais do que a disposição, a disponibilidade de macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, escolhas alimentares acabam sendo as mais importantes. Então, eu ouso a dizer, né, que a pior tipo de dieta é a nossa dieta, a dieta que nós conhecemos na literatura como dieta oeste, dieta ocidental. Uma dieta basicamente que reflete essa imagem aqui. Produtos ultraprocessados, fast food, então estou falando, doces. Quando você pensa em verdura e legume, não esquece, fruta só no suco de caixinha e só tem restígios de fruta nesse alimento. Basicamente, você tem lá água, açúcar, 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 açúcar e depois tem a fruta. Então, uma alimentação baixíssima no consumo de fibras prebióticas por induzir pouco consumo de verduras e legumes, um aumento exacerbado desse tipo de dieta. E de acordo com a literatura, não foi o Ciro que falou isso. De acordo com a literatura, a dieta ocidental promove toxicidade para o seu cérebro, provocando efeitos neurodegenerativos, aumentando a incidência de demência e outras condições associadas com essa região. Basicamente também, aqui só fugindo um pouco do tema, que falava um pouco de padrão alimentar, mas eu acho que ficaria um vídeo muito cru falar apenas dessas informações, então o próprio artigo referenciado fez a citação também de vitaminas e minerais que são importantes para a saúde do seu cérebro, lembrando que todos são importantes, mas existem alguns em especiais, e fez algumas associações de uso de suplementos em algumas condições que também envolvem essa região. E eu vou detalhar para vocês. Então foi verificado que vitaminas do complexo B, principalmente a B6, que é a piridoxina, B9, que é o ácido fólico, e a cobalamina, que é a vitamina B12, por conseguirem modular, reduzir os níveis de homocisteína, conseguem garantir uma maior metilação, uma maior ação do metabolismo de um carbono que tem uma associação principalmente aí com a metilação, com a formação de DNA, garantindo uma boa saúde do seu cérebro. Já fiz um vídeo específico que eu falo sobre homocisteína alta e nutrição. Então, garantir em fontes de B6, como por exemplo batata, banana, aqui oleaginosas de maneira geral, ou B9, como couve, como lentilha, abacate, são boas fontes para você incluir, e B12 em fontes, por exemplo, de origem animal. E muitos pensam que apenas vegetarianos e veganos que estão em risco de desenvolvimento de uma falta de vitamina B12. Mas esse não é o maior grupo de risco. Um extremo grupo de risco é aquele cara, aquele indivíduo que abusa de inibidores de bomba de próton, como os prazóis, exomeprazol, omeprazol, pantoprazol, que conseguem reduzir a absorção dessa vitamina B12. Não fui eu que falei isso, um artigo de 2022 da BMC, uma revista de alto impacto, mostrando que, ó, esses estudos sugerem, né, de acordo com com a população estudada, que o uso de inibidores de bomba de próton está associado com aumento de risco de demência. Um dos mecanismos citados é pela diminuição na absorção da vitamina B12, pela redução do fator intrínseco. O menor B12 tem um aumento de homocisteína, tem um comprometimento nessa síntese, nessa metilação em formação de DNA, podendo provocar aí problemas neurodegenerativos e no caso citado foi a demência.
Outros minerais importantes também na saúde do seu cérebro acaba sendo o ferro, o zinco e o cálcio. Ferro presente na semente de abóbora e no pistache, mas aqui é um tipo de ferro que não tem uma boa biodisponibilidade. Um ferro que tem uma boa biodisponibilidade acaba sendo na carne vermelha, zinco presente no feijão, castanha de caju, ostras, cálcio presente principalmente em laticínios e amêndoa. Já fiz um vídeo específico do cálcio, mostrando que não basta apenas você consumir o cálcio, a vitamina D é de extrema importância para fazer o mecanismo gerar, por exemplo, transportadores TRPV6, por exemplo, que conseguem favorecer a absorção desse cálcio. Então, vitamina D também é de extrema importância. Esses minerais têm uma associação principalmente com uma boa saúde sináptica, uma sinalização na região do seu cérebro para conseguir provocar um aumento dessa cognição. E quando a gente pensa em condições que podem envolver a região do cérebro e alguns suplementos e nutrientes associados conseguem reduzir e auxiliar no manejo dessa condição. Cito, por exemplo, a depressão e a suplementação de ômega 3, principalmente na região de EPA, ou seja, o eicosapentenoico, tem uma relação principalmente com redução de LPS, redução de cascatas inflamatórias e redução de sintomas associados com a depressão. Vitaminas do complexo B, B6, B9 e B12 foi verificado um grupo estudado, no caso foram idosos, e níveis mais reduzidos dessas vitaminas, principalmente associado com uma elevação da homocisteína, tem uma associação com o agravamento dos sintomas da depressão. Magnésio é importante para você evitar aquela hiperexcitabilidade. Beta-carbolina, presente, por exemplo, no café, consegue também ser aí um agonista para conseguir reduzir esses quadros e sintomas na depressão. Resveratrol, presente, por exemplo, nas uvas, um potente antioxidante, consegue aumentar a captação e formação de serotonina, um neurotransmissor da serenidade. E L-teanina e epigalocatequina galato, que basicamente são providos do chá verde, também são ótimos compostos para conseguirem principalmente aí promover um efeito ansiolítico, auxiliando tanto na depressão como também na ansiedade. Quando você pensa sobre insônia, de acordo com o artigo, alguns suplementos e alimentos que são imprescindíveis acaba sendo a via da melatonina, então a própria suplementação da melatonina, e também vale lembrar que a melatonina ela é formada no seu corpo a partir de um aminoácido essencial conhecido como triptofano, 5-HTP, serotonina e por fim melatonina. E para essa via de conversão, vitamina B3, que é a niacina, B6, piridoxina, B9, que é o ácido fólico, e B12, que é a cobalamina, são necessárias, são substratos para essa via funcionar. Vitamina D é importante também para o controle e para a regulação do seu ciclo circadiano, ciclo do cortisol, que tem uma relação também com a questão do alerta. Valeriana é a erva mais comercializada no mundo com efeitos sedativos e redução, então, em quadros de insônia. E chás, bons chás para serem inclusos nessa condição, camomila, erva cidreira e passiflora. E por fim, ele também fez uma relação do cérebro com a dor, aquela dor constante. Então, o primeiro componente que consegue auxiliar na redução de dores, não vou usar dizer essa palavra, mas eu conheço como PEA, que é PEA, que é presente, por exemplo, na gema do ovo. Ele consegue ser um agonista de receptores que consegue promover esse alívio na dor. O ômega 3, aqui temos as duas frações do ômega, tanto o EPA atuando no efeito anti-inflamatório, como o DHA, que consegue aumentar os receptores canabinoides, consequentemente também provocando esse alívio na dor. Feniletilaminas presentes no chocolate, mais especificamente no cacau, né? Porque muitos pensam que chocolate ao leite. Foi verificado também que ele consegue aumentar aí principalmente a captação de serotonina e causar o alívio da dor. Cafeína, ele é um receptor, ele é um antagônico a receptores de glicina, que também é interessante para promover esse alívio de dor, e a taurina, porque a taurina, com o envelhecimento, com o passar dos anos, você começa a reduzir as suas concentrações de taurina, sendo sugerida a suplementação ou o aumento de fontes alimentares de taurina, como por exemplo pescada, né, peixes, vamos assim dizer. E foi verificado que a taurina tem uma relação com a modulação do GABA, que também consegue provocar um alívio da dor. Tá bom? Então aqui é basicamente para falar sobre o padrão da dieta que envolve a melhora da saúde do cérebro e algumas condições, né, alguns extras associados também com essa temática. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.